Agora sim, a gente abre espaço no Bastidores CNN para uma entrevista importante no timing certo. Vamos falar sobre o julgamento da ação penal do plano de golpe, julgamento que será retomado amanhã pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. A gente recebe nos nossos estúdios em Brasília o advogado Elmar Novak. Ele defende o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Luísa Martins em tela. Ele, Jonas Maia, que viabilizou essa entrevista, vai participar também. Eli, abre daí, portanto, faça as honras. Vamos lá, Tainá. Oi, Luísa, também boa tarde para quem está acompanhando a gente de novo. Obrigado, advogado, por comparecer aqui também na nossa programação. Já quero, então, começar com a expectativa do senhor sobre essa semana decisiva aí, dos votos dos ministros e também sobre possível pena caso haja condenação. O senhor acredita que o ex-ministro Anderson Torres vai ser absolvido ou condenado? E se houver condenação, o senhor acredita que a pena dele vai ser menor, maior, igual à dos outros réus? Bom, primeiro, boa tarde a todos aqui do estúdio, boa tarde a quem está nos assistindo. Eu acredito sim, Jonas, na absolvição do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Eu disse que esse julgamento é um julgamento histórico, não se confunde com vingança, trata-se de justiça. E eu quero aqui pegar um gancho do que falou o ministro Alexandre Moraes quando da leitura do seu relatório. Ele deixou claro, se haver elementos que justifiquem uma inocência, haverá absolvição. Mas que todo julgamento será baseado nas provas do processo. Portanto, eu tenho sim a expectativa da absolvição de Anderson Torres, porque nós conseguimos desmontar toda a denúncia em relação a ele, ponto a ponto. Toda a denúncia do Ministério Público parte da premissa de que ele conspirou para um golpe, que ele se ausentou deliberadamente do Distrito Federal no dia 8 para que aquelas lamentáveis cenas ocorressem. Nós, então, trouxemos aqui a passagem aérea do Anderson Torres, que mostra que essa passagem foi emitida no dia 21 de novembro de 22. E por que isso é importante? Porque nessa época sequer havia qualquer cogitação em relação aos atos antidemocráticos. E mais, para confirmar a sua afirmação de que Anderson Torres viajou de modo deliberado, ele disse, inclusive, que o governador desconhecia a ausência do seu ex-secretário de Segurança. Nós conseguimos, então, um vídeo do depoimento do governador Ibanez no inquérito civil público, que fica muito claro. E ele diz que ele tinha conhecimento, que no momento em que ele convida Anderson Torres para ser o secretário de Segurança, ele disse de uma viagem programada com a família e mais, para Orlando, nos Estados Unidos. Portanto, trata-se de uma ausência que foi programada, era um plano de férias e não tem nada a ver com ausência deliberada. Portanto, esse é um dos pontos em que se baseia a denúncia e que nós conseguimos demonstrar com provas de que a ausência estava devidamente planejada e estava no plano de férias de Anderson Torres com a sua família. Eu gostaria, doutor, também que o senhor comentasse um pouco e retomasse o que a defesa usa como argumento sobre um elemento importante de acusação contra o Anderson Torres, que é a minuta de golpe que foi encontrada com ele. A gente já sabe, porque já conversamos sobre isso anteriormente, que os advogados defendem que não, que aquilo nunca foi discutido, que é uma minuta diferente do que foi levado à reunião com os militares. A PGR, na denúncia, entende que esse é um motivo para determinar que o ex-ministro conspirou um golpe de Estado. O que os advogados defendem junto ao Supremo Tribunal Federal sobre essa minuta de golpe? Mais uma vez, doutor, para defender o seu cliente, o que tem sido dito em relação a isso e qual a sua expectativa em relação a esses argumentos? Porque é um elo muito importante dessa denúncia e foi ali um ponto alto das investigações terem encontrado essa minuta de golpe com seu cliente. Desde o primeiro momento, nós sustentamos que essa minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ela vinha sendo distribuída e inclusive estava no Google. Nós temos aqui, por exemplo, um link que é justamente que leva a essa minuta. Esse link está aqui. Pelo Google,
12 de dezembro de 22. Nós fizemos, então, uma ata notorial disso e pedimos que as autoridades investigassem a origem dessa denúncia. Nós não sentimos, naquele momento, que havia interesse de se descobrir a verdade. E deixou-se claro que não era interesse da acusação saber quem colocou essa minuta no Google, quem postou essa minuta. Mas, além disso, e talvez mais importante, tenha sido que, através de testemunhas, ficou comprovado que minutas idênticas a essa vinham sendo distribuídas para diversas autoridades. Eu, inclusive, na sustentação, menciono uma delas, que é o presidente do PL, Valdemar, que fala especificamente sobre essa minuta. Agora, o mais importante é que nós pedimos ao Supremo Tribunal Federal uma perícia em relação a essa minuta. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a perícia. E ficou claro, é uma perícia técnica, ficou claro que essa minuta não se trata da mesma minuta que foi encontrada no celular de Mauro Cid, não se trata da mesma minuta que teria sido discutida com os comandantes militares e o presidente da República. E mais ainda, ficou claro que Anderson Torres não participou de nenhuma reunião com os comandantes militares e o presidente da República para tratar de qualquer medida antidemocrática. Portanto, nós, inclusive, deixamos de insistir porque, nas alegações finais, a própria PGR deixa de dar carga em relação à minuta encontrada na casa de Anderson Torres. Isso porque ficou claro que essa minuta jamais circulou. Temos ainda mais uma prova técnica que demonstra, através do exame pericial, que não há nenhum vestígio de impressões digitais de nenhum dos acusados em relação a essa possível trama maquiavélica golpista. Portanto, é uma minuta inservível que não serve como peso de prova para o que nós estamos colocando. Então, nós temos uma perícia técnica autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e que deixa claro isso que nós estamos trazendo aqui. Vamos só situar a nossa audiência também, porque tem bastante tempo que a gente tem falado sobre essa minuta de golpe. Ela foi uma minuta, então, impressa do Google, foi o próprio ex-ministro que imprimiu, doutor? Não. Essa minuta. E qual era a intenção dele ao fazer esse tipo de pesquisa? Não, na dinâmica, durante a audiência de instrução, foi demonstrado por ele e por testemunhas como essa minuta chegou a Anderson Torres. Ela vinha sendo distribuída para diversas autoridades. Ela foi entregue no envelope, no Ministério da Justiça, foi colocado junto com diversos outros documentos, porque o ministro da Justiça, muitas vezes, no decorrer do seu dia de trabalho, não tinha condições de parar para despachar os documentos. Então, ele levava uma pasta com vários documentos para casa. Aquilo que era importante, ele despachava e ele trazia de volta para o Ministério para dar os encaminhamentos. Aquilo que não era importante, ele deixava de lado para depois descartar. Esse documento provavelmente foi entregue em algum evento ou no Ministério da Justiça, foi levado para casa, não voltou porque ele não viu relevância, não viu importância nenhuma, mas o documento ficou lá com vários outros que não serviram para absolutamente nada e acabou dentro dessa busca e apreensão sendo encontrado e, enfim, acabou gerando toda essa especulação e com provas periciais e testemunhais nós deixamos claro que é uma minuta que nunca circulou, é uma minuta que não foi discutida com o presidente da República e os comandantes militares. Portanto, uma minuta que não serve de absolutamente nada. Luísa Martins. Oi, doutor, boa tarde, muito obrigada por essa entrevista. Doutor, queria partir para uma questão mais técnica de um momento pós-julgamento. Sei que o senhor disse que acredita na absolvição, mas imagino que o senhor trabalhe já, com todos os cenários e que, enfim, se houver uma condenação, o que eu queria saber é que tipos de recursos seriam cabíveis, se eventuais divergências entre os ministros podem influenciar nessa estratégia de defesa e como que a defesa pretende atuar nesse cenário de condenação. Luísa, isso depende muito de como vai vir o acórdão, se será unânime a decisão ou se haverá divergência. Então, isso a gente só vai conseguir depois. Agora, eu quero só ressaltar porque eu disse que eu acredito na absolvição de Anderson Torres, porque eu acredito na justiça brasileira. Eu acredito naquilo que o ministro Alexandre de Moraes externou com muita propriedade, que o julgamento será em cima das provas do processo. Em relação ao Anderson Torres, nós conseguimos desmontar toda a narrativa acusatória com base nas provas do processo. E veja mais,
A PGR afirma, e afirmou desde o início, que o coração do golpe eram os acampamentos em frente aos quartéis militares. Nós demonstramos durante a instrução, e eu deixei claro isso na minha sustentação, que Anderson Torres tentou, aliás, fez uma reunião para tratar da desmobilização dos quartéis, inclusive convidando a secretária de Ação Social e o comandante militar do Planalto, inclusive indicado já pelo presidente Lula. E todos foram unânimes. A reunião foi convocada por Anderson Torres para tratar da desmobilização dos acampamentos. Ora, se era o coração do golpe, Anderson Torres estava tratando da desmobilização, como dizer que ele participou de uma trama golpista? E mais sério ainda é o depoimento em juízo da ex-secretária, aliás, da secretária de Ação Social, que coloca claramente que ela chegou a perceber que eles chegaram a cogitar a prisão dos líderes dos acampamentos, principalmente se houvesse resistência em sair dos acampamentos. Então, essa não é a atitude de quem estaria pensando num golpe de Estado. Tudo isso nós deixamos claro durante a instrução e nós deixamos também muito claro no momento da nossa sustentação no Supremo. É por isso que nós acreditamos na absolvição de Anderson Torres. Eli Jonas. Doutor, queria começar também a perguntar sobre o 8 de janeiro, pós-eleição, pós-vitória do presidente Lula e que o ex-ministro, na época secretário de Segurança Pública do DF, viajou. Na denúncia da PGR, as alegações finais sustentam que a passagem para Orlando, de Brasília para Orlando, foi comprada em cima da hora já enquanto estaria ocorrendo em curso esse plano de golpe de Estado e faria parte do plano do ex-ministro. A defesa apresenta também um outro ponto de que existe esse código de viagem e de que existiu essa viagem programada há muito tempo. Afinal de contas, quando que essa passagem foi comprada pelo ex-ministro e qual o roteiro e o contexto de toda essa situação? Olha, Jonas, essa pergunta é muito pertinente e nós deixamos claro desde o início que Anderson Torres sempre agiu com a verdade. Nós trouxemos um documento oficial da Gol, ou seja, foi através do e-mail oficial da Gol para a agência de viagem que nos encaminhou aqui a passagem oficial. A passagem é clara, estamos aqui vendo a data de emissão do bilhete, dia 21 de novembro de 2022, quando sequer havia qualquer cogitação em relação aos atos do 8 de janeiro. E isso é muito relevante. Por quê? Porque toda a tese acusatória parte do pressuposto que foi uma viagem deliberada, ou seja, ele se ausentou para que nós pudéssemos presenciar aquelas lamentáveis cenas. E nós viemos para mostrar exatamente o contrário. Anderson Torres tinha uma viagem de férias programada com a família com muita antecedência, inclusive confirmadas pelo governador quando no seu depoimento no inquérito civil público no Ministério Público Federal. Portanto, essa tese não se sustenta, assim como várias outras. E nos chamou bastante atenção quando veio essa alegação do Ministério Público, inclusive ameaçando ainda abrir um novo procedimento investigatório para apurar a possível fraude. O porquê eles teriam agido dessa forma, se seria tão fácil comprovar a verdade como nós fizemos. E para nós a conclusão inarredável é que eles agiram primeiro para confundir a opinião pública. E eles conseguiram isso com relativo sucesso. Veja que no dia 15 de julho, Anderson Torres passou por um verdadeiro linchamento moral, sendo acusado na mídia nacional de ter forjado provas. Imagina, um delegado de carreira da Polícia Federal forjando provas no processo. Veja a gravidade disso. Tá? Segundo, era necessário desviar o foco da atenção das provas do processo, porque todas as provas, como disse, elas são favoráveis a Anderson Torres. Não basta que os órgãos acusatórios acreditem que se cometeu um crime. É necessário provar. E o Ministério Público, além de não provar, exigiu que a defesa fizesse prova negativa de autoria, a famigerada prova diabólica. E a defesa conseguiu fazer isso com relativo sucesso. Até porque nós estudamos não só esse processo principal, no qual Anderson Torres é investigado, mas todos os demais que tinham relação com esse inquérito.
E só uma observação importante, em nenhum deles foi pego sequer uma frase, uma menção nas diversas quebras de sigilo, onde Anderson Torres teria sido interlocutor. Não se há nenhuma frase que pudesse comprometer Anderson Torres ou trazer qualquer desconforto. Portanto, o objetivo ali era tirar o foco das provas do processo. E terceiro e por último, e não menos grave, levar o julgador ao erro. Então, nós conseguimos demonstrar com muita propriedade, com as provas do processo, que Anderson Torres nunca fez parte de suposta trama golpista. E mais, quando falei da questão de nenhuma mensagem ter sido pega em relação a Anderson Torres, que pudesse trazer qualquer desconforto, nós temos algumas que são pelo contrário, são muito positivas para Anderson Torres, como por exemplo essa aqui, não deixe chegar no Supremo. Isso aqui foi pego numa quebra de sigilo de um terceiro. Anderson Torres deixa claro o seu espírito de antigolpe, ou seja, não tinha nada a ver com o espírito golpista. Já havia invasão no Planalto, já havia invasão no Congresso. O que ele falou? Não deixe chegar no Supremo. No início, inclusive, a PF tentou dar uma interpretação distinta disso. Mas a verdade é que Anderson Torres tentou de todo custo, mesmo de longe, quando soube, agir para impedir com que qualquer manifestação descambasse para a violência ou que houvesse essas invasões. Doutor, antes da gente finalizar, eu tenho uma dúvida, né? Tudo isso que a gente está conversando aqui, essas acusações de omissão, dessa viagem, segundo a investigação, né, na visão deles, proposital, né? Ele era secretário no Distrito Federal e tinha um chefe, que é o governador Ibanez. Governador, também inicialmente houve uma suspeita de omissão, mas foi arquivada a denúncia, né, contra ele ali logo de saída. O senhor acha que ele deveria também responder, já que o seu cliente respondia a ele enquanto governador? O chefe era o governador Ibanez e ele não está em pé de igualdade no curso desse julgamento como o seu cliente. Não, eu não acredito. Nem Anderson Torres, nem Ibanez Rocha têm qualquer responsabilidade em relação aos atos de 8 de janeiro. Primeiro, é necessário deixar claro que quando Anderson Torres viaja de férias com a família, a Secretaria de Segurança não ficou acéfala. A Secretaria de Segurança continuou trabalhando no seu ritmo normal. É interessante notar que foi deixado um protocolo de ações integradas pronto. Várias testemunhas foram ouvidas no curso do processo e deixaram claro se o protocolo de ações integradas, que foi assinado pelo ex-secretário de Segurança Anderson Torres, tivesse sido cumprido, nós não teríamos visto o que aconteceu aqui na esplanada. Nós temos, por exemplo, uma parte aqui do pai que deixa bem claro que era vedado o acesso à Praça dos Três Poderes. Ora, Anderson Torres fez o que era possível fazer. E tem mais um detalhe. Anderson Torres, quando soube das invasões, criticou publicamente, com várias postagens, os atos de vandalismo. Como ele disse, por exemplo, cenas lamentáveis agora na esplanada dos ministérios. Determinei ao setor de operações da Secretaria providências para o restabelecimento da ordem, isso às 3h26. Logo na sequência, às 4h23, é inconcebível a desordem, inaceitável o desrespeito às instituições. E aí ele vem colocando que determinou várias providências para que o vandalismo e depredação sejam combatidos com os rigores da lei. E mais, às 4h23, veja o que postou Anderson Torres. Criminosos não sairão impunes. E cabe ressaltar que tanto Anderson Torres quanto o governador Ibanez Rocha, eles vinham sendo tranquilizados em relação aos atos do 8 de janeiro. Veja que nós conseguimos também trazer ao processo uma mensagem do dia 7 de janeiro, às 19h23, onde o secretário de Segurança em exercício tranquiliza Anderson Torres dizendo: chefe, está tudo controlado por aqui. Eram as mesmas mensagens que eram encaminhadas ao governador Ibanez. Portanto,
Nem o governador Ibanez, nem Anderson Torres deveriam responder por isso. E o inquérito civil público, que apurou isso também no Ministério Público Federal, já deixou claro essa posição. Doutor, muito obrigada. Fica aqui o espaço aberto novamente para, depois do resultado, a gente poder conversar e repercutir. O advogado Elmar Novak defende o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Um bom trabalho para o senhor, boa semana. Agradeço muito a atenção. Não acredito em cartas marcadas. Em breve estaremos juntos novamente. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Agradeço a Eli Jonas também, que ajudou a viabilizar a entrevista. Luísa, a gente volta daqui a pouco.